Olá, meus irmãos de fé, olá todo mundo que assistiu esse vídeo, olá para todos que estão inscritos no meu canal, Programa A Hora da Magia, onde eu posto vários assuntos referentes à religião de Umbanda e Candomblé, a respeito dos ciganos espirituais, a respeito de muitas coisas que acontecem dentro das religiões, inclusive denunciando até alguns marmoteiros também, De vez em quando eu posto um vídeo sobre isso. E no canal também, para quem gosta de assistir filmes antigos, séries, também estou postando bastante coisa. E hoje eu vou dar início a um estudo sobre a Umbanda, o que é Umbanda. Tá? Eu tenho aqui esse compêndio, que é umas coisinhas que eu escrevi sobre a Umbanda, sobre os orixás, sobre as entidades espirituais. E eu vou ler por aqui e a gente vai discutindo. Tá? Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, é só deixar aí embaixo que eu tento responder da melhor maneira possível. Eu vou fazer um vídeo de 1 hora de duração. Não sei se é muito tempo para quem vai assistir, se vai ficar enjoado, se não vai, tá? Se vai gostar ou se não vai. Mas eu acredito que sejam vídeos que vai ficar com um bom tempo, porque tem muita coisa para passar, para ser dita, para ser estudada, para ser lida. Então eu não sei quantos vídeos ao certo serão feitos. Tá? Mas todos terão o título A Umbanda, o que é a Umbanda. Tá? Então, para a gente falar de Umbanda, quer dizer, para eu falar de Umbanda, de como ela surgiu, eu tenho que primeiro mencionar os índios, e principalmente os negros africanos, que vieram como escravos e que trouxeram a cultura dos orixás para o Brasil. Passando pelo período da escravidão, primeiro a dos índios, tá? E depois sim a dos negros. Por que a escravidão dos índios? Porque hoje em dia está uma moda muito grande que as pessoas estão querendo falar muito sobre os índios, que os índios são maltratados, que os índios são isso, são aquilo outro, mas isso é uma coisa que vem há mais de 500 anos. E as pessoas não se tocam quanto a isso, As pessoas se prendem muito à politicagem. Então, o governo que está aí é o que faz ou que não faz nada pelos povos indígenas. Então, a gente vai ver que isso já vem há mais de 500 anos. Tá? Bom, Espanha e Portugal eram as duas maiores potências da Idade Média, seguidas por França e pela Inglaterra de longe. Havia também a Holanda, que naquela época era o único país que possuía uma organização comercial para poder criar mercados de grande porte. E além disso, era o país que financiava todos os projetos de Portugal. Como os países europeus, na grande maioria, eram reinos católicos, a igreja tinha uma grande influência e dava mais atenção para a Espanha e para Portugal por serem os países mais ricos daquela época. E os reis, tanto português quanto espanhol, eram abençoados pelo Papa. O Papa era o juiz, era o que decidia quando surgiam impasses diplomáticos na Europa católica. Era tanto o poder do Papa e dos reis de Portugal e da Espanha que no dia 7 de junho de 1494 foi criado o Tratado de Tordesilhas pelo Papa Júlio II. E isso é coisa que a gente aprende no colégio, no 2º ano, tá? Deixando o restante da Europa de fora. O acordo dizia que todas as novas terras descobertas seriam divididas entre Espanha e Portugal. Os primeiros europeus a chegarem nas Américas foram os espanhóis, que faziam a extradição de ouro, de prata, ajudada pelos índios nativos. Levavam os minerais preciosos e principalmente o pau-brasil, que valia muito na Europa. O pau-brasil é a árvore que já foi um dia símbolo do Brasil, Tudo que era lugar tinha um pau-brasil. Pois desta árvore se extraía uma tinta que era usada para tingir tecidos. Existem notícias de que muito tempo antes dos europeus chegarem aqui no Brasil, nas Américas, já passou por aqui no Brasil os vikings, persas e outros povos. E todos esses povos chegavam para roubar o Brasil, roubar a preciosidade do Brasil. Nós vamos ver mais adiante como.
Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, esperavam encontrar as especiarias que só se encontravam na Índia e que eram comercializadas por Portugal em toda a Europa. Ou seja, na Índia, né, quando descobriram os caminhos das Índias, Portugal ia lá, adquiria os temperos, todos os tipos de temperos, frutas, árvores, sementes, e negociavam para toda a Europa, porque ninguém tinha o domínio do caminho para chegar às Índias para adquirirem os condimentos, né? Então a Europa era o que fazia esse mercado, eles compravam para poder revender e com isso tinham muito lucro financeiro. Nos primeiros meses que chegaram no Brasil, só encontraram pau-brasil e animais raros que eram levados no lugar das especiarias e dos minerais preciosos. Ou seja, o Brasil vem sendo roubado, vem sendo saqueado das pedras preciosas, das riquezas naturais, das aves, tá? Das aves silvestres, das aves raras, dos animais raros. Esses roubos, esses assaltos já vêm acontecendo desde antes de 1500. Quer dizer, não é uma coisa de agora, não é uma coisa atual. Então as pessoas, quando veem notícias por aí, pensam que isso é coisa corriqueira de agora, de hoje em dia, mas não é. Isso já vem acontecendo há centenas de anos. E todos os povos que vêm para o Brasil, seja na antiguidade ou seja na atualidade, vêm com a intenção de roubar, levar na mão grande todas as riquezas que o Brasil possui. Nas caravanas portuguesas vinham pessoas que Portugal não queria por perto. Tá? Eles não queriam essas pessoas, então eles extraditavam para o Brasil. Eram ladrões, eram os ciganos, tá? E foi assim que os ciganos começaram a chegar no Brasil. Eram prostitutas, lésbicas, homossexuais, tá? Pessoas indesejáveis para a coroa portuguesa, que não podiam dar nenhum tipo de sustento, né? Dinheiro, alguma coisa de útil para Portugal, então eles mandavam embora e jogavam aqui no Brasil. Algum tempo depois, porém, descobriram que nas terras dos índios havia muito ouro, muita prata e todo tipo de pedras preciosas. E como os índios eram primitivos e não conheciam tais riquezas, e por isso eram levados para os cofres portugueses, de um lado, tá? E para a Espanha de outro lado, já que o Brasil era dividido, né? Segundo lá o Papa Paulo Júlio II, que criou o Tratado de Tordesilhas, dizendo que as terras seriam divididas entre Portugal e Espanha, né? E é por isso que ficou decidido que tudo que valesse dinheiro, valesse riqueza, era dividido. Então os portugueses roubavam para um lado e a Espanha roubava para o outro lado. Assim começava a escravidão dos índios, que eram usados no corte do pau-brasil e transporte para as caravelas, e também na extradição dos minerais. Ou seja, a escravidão dos índios, como eu já disse antes, vem há mais de 500 anos. A exploração dos índios, a exploração das terras indígenas não é de hoje, já acontece há mais de 500 anos. Alguns padres da Companhia de Jesus eram contra a exploração dos índios e a igreja os encarregou de civilizados, porque até então os indígenas, os índios, eram considerados pessoas não civilizadas, pois os seus hábitos, crenças religiosas e o seu próprio cotidiano eram muito parecidos com os dos bruxos e das bruxas que os europeus acreditavam existir em toda a Europa. Assim, os portugueses e os espanhóis se sentiriam mais à vontade na exploração colonial, já que a igreja dava total apoio a que eles faziam. Eram muitas as rebeliões dos índios, com vários ataques e fugas, tanto que os portugueses e os espanhóis, por não conseguirem domesticar os índios pela religião, passaram a usar a força através da espada e desta maneira acabaram com tribos inteiras. Em 1555, os franceses invadiram a Guanabara e instalaram ali uma colônia. Os portugueses tentaram várias vezes expulsar os invasores de suas terras, sem nenhum tipo de êxito. Os índios da tribo Tamoios
juntou-se aos franceses contra os portugueses, sem entenderem que também estavam sendo escravizados e aproveitados por eles na exploração das riquezas do Brasil. Somente em 1575 é que os franceses e os índios foram cercados e obrigados a se renderem. O saldo da batalha final foi 2.000 índios mortos e 4.000 feitos de escravos. Tá? Isso é uma estimativa. Tá? Podendo ter sido muito mais índios mortos ou menos, mas calcula-se que seja bem mais do que isso. Tá? Ainda em 1530, o Brasil começou a ser povoado pelos portugueses que recebiam pedaços de terra doadas pelo rei. E essas pessoas, chamadas de donatários, tinham o direito de explorar as riquezas do solo, criar engenhos para a plantação de cana e produção de açúcar. Esta era uma medida que Portugal queria pôr em prática o mais rápido possível, pois assim o Brasil se povoaria muito mais rápido e as invasões de outros povos, que eram constantes, ficariam cada vez mais difíceis. Tá? Os donatários também podiam vender os índios e o pau-brasil. Em 1532, chegavam as primeiras mudas de cana-de-açúcar trazidas por Martim Afonso de Souza, na Ilha da Madeira. É uma ilha que pertencia a Portugal, onde se fazia o plantio através de escravos. Aliás, a Ilha da Madeira ainda pertence a Portugal, tá? Então, de lá chegavam as mudas da cana para depois serem trazidas para o Brasil. Como eram constantes os ataques dos índios, Portugal começou a trazer negros africanos para o Brasil, para trabalharem no cultivo da cana-de-açúcar. Vale salientar que naquela época a escravidão era considerada justa pela Igreja Católica. Os lucros obtidos com o tráfico de negros era bastante rendoso e por isso Portugal tinha interesse em traficar negros para as colônias brasileiras. Traficar negros e vendê-los era bem mais lucrativo do que o próprio plantio da cana. E tanto a elite, a coroa e a Igreja Católica recebiam porcentagens sobre as vendas. Ou seja, a Igreja Católica sempre foi uma instituição corrupta, uma instituição onde não tinha respeito por ninguém. E isso é até hoje. Tá? Os portugueses caçavam os negros no litoral africano. Mas, no entanto, eram as próprias tribos africanas que incentivavam a escravidão. O povo africano vivia em países que formavam um continente, além de se dividirem em tribos isoladas umas das outras. Como estavam sempre em conflitos, os que eram feitos prisioneiros eram trocados por tabacos, por cachaça, por arma de fogo, por munição, por tecido e por muitos outros produtos. Ou seja, a realidade, que muitas pessoas já sabem, muitas outras desconhecem, é que os próprios negros da África é que sustentaram por muitos séculos a escravidão. Tá? Então, viviam em guerra. Essa ganhava aquela e esses negros eram feitos de escravos para essa. Então, eles trocavam os negros pelos produtos que os brancos levavam para fazer a troca. Quer dizer, a escravidão foi sustentada pelos próprios negros africanos. A maioria dos negros que vieram para o Brasil pertencia aos grupos bantus e sudaneses, sendo que haviam vários grupos menores. Os bantus foram trazidos do Congo, de Luanda, de Angola e de Moçambique, sendo que os do Congo, da Luanda e Moçambique foram distribuídos entre Recife e Rio de Janeiro. Os negros que vieram de Angola vieram apenas para o Rio de Janeiro. O grupo dos sudaneses eram formado pelo Sudão e Guiné, que eram levados para Salvador. Os escravos trabalhavam 14 horas por dia e faziam todo tipo de trabalho necessário para manutenção e funcionamento do engenho durante 250 dias do ano. Nos dias de domingo e dias santos, eles cuidavam de uma pequena roça onde tiravam o seu sustento. Era na senzala que os negros praticavam a sua cultura e a sua religiosidade.
As práticas religiosas eram sempre clandestinas e os rituais praticados eram o candomblé, o acotundá e o calundu, sempre preparados com todo respeito e de acordo com as crenças de cada grupo. Por muito tempo praticaram os seus rituais até que foram descobertos. Os jesuítas, na maioria, eram radicais na maneira de ver o mundo e a Igreja Católica possuía um enorme complexo de superioridade como é até hoje, onde tudo tinha que ser explicado, visto e feito a partir do seu Deus, dos seus rituais e de sua própria filosofia. Os negros eram vistos como um povo sem identidade cultural e os seus rituais eram considerados coisas de superstição, coisas de gente menor e menos esclarecida. E ainda hoje é muito apreciado este modo de pensar por outras religiões quando se referem à Umbanda e o Candomblé. Por que será? Os jesuítas então receberam a incumbência de catequizar os negros da mesma maneira como tentaram fazer com os índios. Os negros tinham que ser convertidos ao Deus dos cristãos. E os que se negavam a abandonar os seus orixás eram castigados severamente. Os africanos decidiram então fazer os desejos dos jesuítas mascarando os seus rituais, usando os santos católicos, e assim surgiu o sincretismo religioso. Os africanos relacionaram os orixás de acordo com o seu arquétipo, dos santos católicos, e as imagens eram colocadas nos altares, sendo que os assentamentos dos orixás, que são as pedras que cada orixá possui, ficavam embaixo das imagens. E assim os negros podiam fazer completos rituais de candomblé. Apesar dos castigos, as fugas eram constantes. Os fugitivos se escondiam mata dentro e criavam pequenas comunidades que foram chamadas de quilombos, que se transformavam em verdadeiras fortalezas. Aos poucos, pessoas que eram discriminadas pelo rei aumentavam o número dos que chegavam aos quilombos. Eram pessoas negras, índias, ciganos, pessoas que eram perseguidas por vários motivos e até brancos. A mistura racial era inevitável e daí começaram a surgir os caboclos. Durante a escravidão aconteceram muitas mudanças na maneira de se cultuar os orixás. Muitas coisas foram se perdendo com o tempo e, apesar disso, muitos negros sequer sabiam como cultuar determinada divindade e até desconheciam muitos outros. Quando chegou a Lei Áurea, dando fim à escravidão, que durou de 1531 a 1888, portanto foram 357 anos de escravidão. E os negros, enfim, foram libertos. O primeiro ato que fizeram em relação à religião foi abandonar as imagens dos santos e tentaram restituir os cultos da maneira mais fiel possível, cada grupo com seus rituais que eram praticados no passado. A mania de se chamar orixá de santo veio junto com o sincretismo e ainda é muito forte nos dias atuais. Particularmente, não acho justo comparar os santos da Igreja Católica com os orixás. Os santos, embora possuam muita luz, ajudaram seus fiéis através de milagres comprovados ou não, são espíritos desencarnados que andaram nesta terra em várias épocas da nossa história. Tiveram uma data para encarnar e outra para desencarnar. Alguns foram militares que se converteram ao cristianismo. Outros foram pastores, padres e até papas. O que muito podem ser são falangeiros dos orixás. Muitos escritores afirmam que os santos são os próprios orixás, o que é um grande equívoco, pois sabemos que os orixás sequer são espíritos. Nunca encarnaram e nem o farão. Mas também é verdade que outros escritores afirmam que os orixás já foram seres encarnados
e tentam até provar isto por meios de equações matemáticas. Os orixás são forças da natureza tão antigos quanto o próprio planeta em que vivemos, e já eram cultuados há milhares de anos atrás. Os orixás e o próprio Deus Criador de tudo o que conhecemos vivem nos reinos da natureza. Não podemos vê-los, mas podemos sentir suas presenças no ar, no mar, nos rios, nas matas, nas florestas, nas cachoeiras e em todos os lugares. Com o sincretismo imposto pela Igreja Católica, na verdade surgia uma nova religião que englobava o que existia da cultura indígena, da cultura africana e da cultura católica. Ainda durante a escravidão, várias manifestações de espíritos foram registradas para trazer calma e dar ânimo aos escravos. Isto é uma prova de que a Umbanda já era praticada muito antes do tempo de ter surgido o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Bom, é isso aí, todo mundo já sabe, todo mundo pelo menos deve ter ouvido alguma coisa, que sempre se falou que mesmo antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas, entidades espirituais vinham incorporadas em um ou outro negro para poder trazer alento, poder ensinar um remédio, trazer algum tipo de mensagem para poder apaziguar, diminuir o sofrimento que os negros africanos passaram durante a escravidão. Bom, vamos ver agora as diretrizes da Umbanda. Uma experiência vivida por um médium, na verdade, ele e sua família eram católicos, chamado Zélio Fernandino de Moraes. Frente a um grupo de espíritas kardecistas, marcaria um marco na organização dos cultos até então praticados. Isto aconteceu no fim de 1908, quando a família de Zélio foi tomada por uma experiência sobrenatural. O jovem Zélio, que tinha apenas 17 anos, foi cometido por uma paralisia que os médicos não conseguiam diagnosticar a causa. Certo dia, em um leito de hospital, ele levantou-se e disse: "Amanhã estarei curado." No dia seguinte, levantou-se normalmente e começou a andar como se nada tivesse acontecido, e nem mesmo a medicina soube explicar. Um amigo da família sugeriu que fizessem uma visita à Federação Espírita de Niterói. E no dia 15 de novembro de 1908, Zélio foi convidado a participar de uma sessão espírita e foi indicado um lugar à mesa para que ele sentasse. Ele de repente foi tomado por uma força estranha e superior à sua vontade, e contrariando as normas da casa que proibiam o afastamento dos participantes da mesa, Zélio levantou-se e disse: "Aqui está faltando uma flor." E retirou-se da sala, voltando pouco depois, trazendo uma rosa, a qual depositou no centro da mesa. Essa atitude causou um pequeno tumulto que logo foi contornado. Quando a corrente foi restabelecida, manifestaram-se vários espíritos que diziam ser negros escravos, índios e caboclos nos médiuns das mesas, ou seja, nos próprios médiuns kardecistas. Os espíritos foram convidados a se retirar pelo presidente dos trabalhos, devido ao atraso espiritual que possuíam. Porque a gente sabe que os médiuns kardecistas, eles só costumam incorporar, trabalhar, trazer mensagens de espíritos que julgam ser elevados, que são espíritos de pintores, de cantores, espíritos que tiveram uma grande influência no mundo. Então eles achavam que os espíritos dos índios, dos negros e dos caboclos eram espíritos atrasados, porque não possuíam conhecimentos. Zélio, ainda dominado pela força, dizia coisas sem saber como e ouvia apenas a própria voz perguntando o que levava o dirigente dos trabalhos a não aceitar a comunicação daqueles espíritos e por que eram considerados atrasados. Se era pela diferença da cor ou da classe social que revelaram ter tido na última encarnação. Seguiu-se um diálogo acalorado e os responsáveis pela mesa
procuravam doutrinar e afastar o espírito, até então desconhecido, que estava em zelo e que tinha um argumento seguro. O chefe da mesa, vendo que ele não era assim tão atrasado, perguntou: "Qual é o seu nome, meu irmão?" E Zélio, ou melhor, o espírito respondeu: "Julgam-se atrasados esses espíritos de negros e de índios? Devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto em que esses pretos e esses índios poderão dar suas mensagens e assim cumprir sua missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E se quiserem saber o meu nome, que seja este: Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados." O chefe da mesa perguntou em tom de ironia: "Julga o irmão que alguém irá assistir ao seu culto?" E o Caboclo das Sete Encruzilhadas respondeu: "Cada colina de Niterói atuará como um porta-voz anunciando o culto que amanhã iniciarei." Outro médium da mesa, que era vidente, viu o caboclo plasmado com roupas de um sacerdote católico e indagou sobre isso. O caboclo respondeu que em uma de suas encarnações havia sido o frei Gabriel de Malagrida e que na sua última encarnação veio como um índio brasileiro e que era assim que desejava ser conhecido. Zélio contou que no dia 16, quer dizer, no dia seguinte, 16 de novembro, ocorreu o seguinte: "Como poderia eu, com apenas 17 anos, organizar um culto? No entanto, eu mesmo falara, sem saber o que dizia. Era uma sensação estranha, uma força superior que me impelia a dizer e a fazer o que nem sequer passava em minha cabeça em pensamento." Ou seja, para quem é médium de incorporação sabe, né? Para quem é médium de incorporação sabe muito bem que é assim mesmo que funciona. Principalmente quando estamos no início do desenvolvimento e da mediunidade. No início, quando começamos a trabalhar incorporados para dar as consultas. A gente fala, mas sem ter nada no nosso pensamento. A gente ensina coisas sem pensarmos em nada. É uma coisa que vem automática. E realmente, quando um médium de Umbanda ou de qualquer outra religião que trabalha com a mediunidade está de coração limpo, está ali para trabalhar, fazendo a caridade, querendo trabalhar para ajudar o próximo, é assim mesmo que funciona. A gente não pensa em nada, a gente tem que deixar a cabeça vazia, sem nenhum tipo de pensamento, para poder aquela entidade, aquele espírito que está incorporado em nosso corpo, poder trabalhar de uma maneira satisfatória e realmente poder ajudar as pessoas. No dia seguinte, na casa da minha família, na rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, ao se aproximar a hora marcada, 20 horas, já se reuniam os membros da Federação Espírita, seguramente para comprovar a veracidade do que fora declarado na véspera. Também estavam os parentes mais chegados, amigos, vizinhos e do lado de fora um grande número de desconhecidos. Às 20 horas em ponto manifestou-se o Caboclo das Sete Encruzilhadas e declarou que se iniciava naquele momento um novo culto em que os espíritos de negros africanos, que haviam servidos como escravos e que desencarnados não encontravam um campo de ação, e que os índios cativos de nossa terra poderiam trabalhar em benefício de nossos irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria característica desse culto e teria por base o Evangelho de Cristo e como Mestre Supremo, Jesus. Deu também o nome do movimento que se iniciava. Disse primeiro a Labandá, mas achando que a vibração não soava bem, substituiu por a Umbanda, ou seja, Umbanda. Palavra de origem sânscrita que se traduz por Deus ao nosso lado. Disse também
A Casa de Trabalhos Espirituais, que no momento se fundava, receberia o nome de Nossa Senhora da Piedade. Ditada todas as bases do culto, o caboclo passou à parte prática dos trabalhos, curando os enfermos. Antes, no final da sessão, manifestou-se um preto velho, Pai Antônio, que vinha complementar as curas e os trabalhos espirituais. No dia seguinte, uma verdadeira romaria se formou na casa de Zélio. Enfermos vinham em busca de cura e ali encontravam em nome de Jesus. Vários médios cujas manifestações haviam sido consideradas como loucura deixaram o sanatório e deram provas de suas excelentes qualidades mediúnicas. Estava criada a Umbanda do Brasil, a única e verdadeira religião brasileira. Em 1935, estavam fundados os 7 templos idealizados pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas, coroando de êxito o que parece ter sido um dos movimentos, entre outros semelhantes e não registrados, o mais importante da criação da Umbanda. Zélio desencarnou em outubro de 1975, aos 84 anos. Bom, aqui está um pequeno relato, uma pequena história de como foi trazida a Umbanda. Tá? Então, se alguém tinha dúvida de como a Umbanda surgiu, está aqui, um relato histórico. E o dia da Umbanda todos sabem, todo dia 15 de novembro. Bom, gente, para o vídeo não se estender muito, não ficar muito comprido, eu vou fazer outros vídeos com mais ou menos esse tempo que vocês estão vendo aí, 30 e poucos minutos, tá? Para não ficar muito comprido, tá? E nem muito cansativo. Bom, depois nós vamos ver muitas outras coisas sobre... Eu vou falar praticamente sobre tudo da Umbanda, tudo, tá? Então, se você quer aprender, ou quer relembrar, ou quer saber um pouco mais sobre a Umbanda, vem aqui pro meu canal. Vem pra cá, programa A Hora da Magia. Eu sou o Carlos Dário. Até a próxima!